Sejam bem-vindos para mais uma entrevista do Instituto Trezeno e hoje temos como convidada especial Maria Helena Costa e também Francisco Oteiro. Boa tarde aos dois, já é noite, não é? Boa noite. Portanto, Maria Helena Costa, escritora, conferencista, que já tem várias obras editadas entre nós, entre as quais Órfãos de Pais Vivos, Identidade de Género, Toda a Verdade e É Hora dos Pais, uma defesa superior das crianças. Muito bem-vinda. E temos também Francisco Oteiro, formado em Ciências, em Engenharia, que também vai estar aqui connosco, vai fazer algumas perguntas também a Maria Helena Costa. E gostaria primeiro de começar por perguntar a Maria que se podia nos explicar mais ou menos, Maria Helena Costa, se podia nos explicar um bocadinho sobre a Associação Família Conservadora. Então, boa noite a todos, boa noite, muito obrigada pelo convite. A Associação Família Conservadora nasceu da ideia de várias pessoas, não é? No sentido de poder fornecer aos pais ferramentas que os pudessem ajudar a proteger os seus filhos dos conteúdos ideológicos de género que entraram nas escolas portuguesas. A verdade é que a maior parte dos pais não fazia ideia daquilo que se estava a passar e ainda hoje não faz, não é? E então, nós estando despertos para aquilo que estava a acontecer e tendo já alguns pais a entrar em contacto comigo, por exemplo, porque me tinham ouvido numa palestra ou porque sabiam que eu gostava de falar sobre o tema, decidimos criar a associação para poder ajudar os pais a proteger os seus filhos. A associação foi criada em 2020 e não sei dizer neste momento o número de associados, mas tem vindo a fazer um trabalho de informação aos pais, de formação. Nós temos feito formações para pais e pronto, o nosso objetivo é mesmo dar ferramentas aos pais para que eles possam proteger os seus filhos. Exato. Pode também, já agora, nos falar um bocadinho do seu percurso no Instituto Trezeno? Como é que começou? Eu comecei com um convite do Miguel, não é? O Miguel Silva, que é o presidente do Instituto Trezeno. Exatamente. Ele ligou-me, perguntou-me se eu gostaria de fazer parte do projeto do Instituto. Eu disse-lhe que sim, mas que não poderia contar comigo para muita coisa, no sentido de se fosse necessário estar sempre a escrever artigos ou a fazer qualquer coisa, eu não teria tanta disponibilidade quanto a que seria desejável, não é? Porque isto das associações é tudo muito bonito, mas normalmente são os presidentes que trabalham. Eu falo para mim que, graças a Deus, tenho 2, 3 braços direitos fundamentais que, se não fossem elas, eu não conseguiria fazer aquilo que tenho vindo a fazer através da associação. E pronto, entrei, acredito nos propósitos e naquilo que o Instituto Trezeno pretende, acho que é algo que é urgente mesmo para a nossa sociedade e é um privilégio fazer parte do Instituto Trezeno e poder colaborar de alguma forma nesse projeto, não é? Acho que levar aos portugueses informação e formação também sobre sobre o atual estado da nação e do mundo um bocado. Eu vou passar a palavra também a Francisco Oteiro. Já agora pode-nos dar um pequeno resumo do seu percurso também, percurso académico e também a sua vivência. Depois vou passar a palavra a Francisco para também fazer algumas perguntas à Maria Helena Costa. Pronto, eu sou Francisco Oteiro, eu nasci em 1950, no primeiro dia da segunda metade do século XX, quer dizer, no dia 1 de janeiro. Sou oriundo de uma família numerosa, tradicional, sou divorciado, tenho 2 filhos, uma das filhas morreu já, e tenho 3 netos, pronto, e sou engenheiro civil, formação académica e profissional. E, entretanto, em 2019, quando o Chega apareceu, eu resolvi que era, de facto, a minha família política estaria por ali. Portanto, tem uma visão conservadora. Exato, uma visão conservadora. E acredito que a direita, digamos, é o caminho para Portugal e para a Europa.
Gostaria de fazer alguma, já como introdução, alguma pergunta a Maria Helena Costa, alguma pergunta dentro, digamos, do atual panorama do ensino em Portugal? Eu preparei aqui um conjunto de perguntas e fazia aqui um bocado uma resenha histórica, mas eu começaria por perguntar à Maria Helena que há um livro da sua autoria que se chama Feminismo Tóxico. Leva a pensar que haverá um feminismo tóxico e haverá um feminismo não tóxico. Não sei. É uma questão que eu pergunto. E se nos reportarmos a 1848, que deve ser a data em que o feminismo de facto aparece, que é a primeira convenção sobre os direitos da mulher, eu pergunto se esse feminismo que nasceu em 1848 se já era tóxico ou se o feminismo tóxico terá aparecido mais tarde. Ora bem, é uma questão muito interessante. Eu, como cristã, não é? Eu digo que o feminismo surgiu no Jardim do Éden, portanto. A partir daí, ele é sempre tóxico, certo? Pronto, eu vou explicar. Quando surge a conferência em 1848 em Seneca Falls, e diga-se de passagem que esse primeiro congresso de mulheres, não é? Quem abriu a porta foram os Quakers, portanto o movimento cristão, não foi exatamente nenhum movimento de esquerda nem nada, foram os Quakers que abriram as portas para que elas pudessem fazer o primeiro congresso. Já ali houve algumas coisas que sim eram legítimas, o direito da mulher à educação, que de facto sempre existiu, talvez não da forma que temos hoje, mas sempre existiu o direito da mulher à educação. Às tantas, as mulheres também não procuravam tanto essa educação, digamos assim. Mas o facto é que elas, além desse direito à educação, não é, elas também pediam o direito, por exemplo, a ocuparem o mesmo lugar que os homens ocupavam em termos de hierarquia da Igreja. E aí ele já começa a ser tóxico por diversos fatores. Eu acho que não é sobre isso que vamos falar hoje. Eu não sou a favor do Ministério Pastoral Feminino, portanto, não vejo isso na Bíblia, não é? Mas é aí que começa o feminismo, de facto. Só que ele depois vai mudando ao longo da história. É um bocado uma espécie de uma genealogia de discurso, e o discurso vai mudando. Portanto, a mulher começou a ter acesso ao ensino, não é? Isso faz parte da evolução dos tempos. Depois ela vem requer o direito ao voto. A história sobre o feminismo ter conseguido o direito ao voto é uma falácia. E é uma falácia porquê? Porque cá em Portugal, por exemplo, quem pediu, a primeira pessoa a pedir o direito ao voto para as mulheres, chamava-se Borges de Lemos. Ele foi o primeiro homem a pedir o direito ao voto feminino. Portanto, não é? No Brasil também foi um homem que o fez. E no movimento em Inglaterra, liderado na altura pela Emmeline Pankhurst, ela era uma socialista que vivia muito bem, tinha empregadas domésticas, não é? Há sempre alguns feminismos que são muito privilegiados, pelo menos quem está à frente a liderar os movimentos. E diz-se que foram essas mulheres que conseguiram o direito ao voto, ou seja, o movimento liderado pela Emmeline Pankhurst. E eu não li em nenhum livro cristão, nem em nenhum livro contra o feminismo, mas li num livro secular, o Kenneth Follett, que é um autor acima de qualquer suspeita, até porque tem um viés muito mais para a esquerda, em que ele diz que as mulheres em Inglaterra conseguem o direito ao voto por um simples fator. Os homens conservadores tinham sido enviados para a guerra. E quando eles voltassem da guerra, eles não iam votar no Partido Conservador que os tinha enviado para a guerra. E então os conservadores sentiram a necessidade de dar o voto às mulheres conservadoras com propriedades. E atenção, dizer que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens também requer uma explicaçãozinha muito curta. De facto, nem todos os homens podiam votar. E vamos voltar outra vez à nossa realidade. Em Portugal, só podiam votar homens letrados. E nós sabemos que naquela altura, quando começou a votar, havia muito poucos homens letrados, certo?
Ou seja, os direitos, nem todos os homens tinham direito a votar também. Quando o voto é dado às mulheres, qualquer uma pode votar, sabendo ler, não sabendo, chega, assina de cruz, mas os homens não tiveram esse privilégio. Certo? Então, em Inglaterra também foi para mulheres de uma certa condição, conservadoras, que era exatamente para votarem nos conservadores, para os manterem no poder, que foi o que aconteceu. E já agora, pode-nos dar assim um breve panorama, já que estamos a falar em termos do conservadorismo e do feminismo, não é? Pode-nos dar um breve panorama do ensino atual em Portugal em relação às ideologias e também, principalmente em relação ao ensino nas crianças, não é? Como é que neste momento, 2024, se encontra o nosso país? Não sei se pode nos dar assim um pequeno panorama, se isto está a ir bem, se não está a ir bem, se estamos de facto melhores, se não estamos. O que é que... Ok, só para terminar aqui a resposta aqui à pergunta que me fez, dizer-lhe só uma coisa: todo o feminismo é tóxico. Ok. Está bem? Uhum. Essa é a minha posição. Sim, Todo sim, ele é tóxico, até porque não conheço nenhum país, pelo menos do Ocidente, onde o movimento insiste em fazer campanha, não é? Não conheço nenhum país do Ocidente em que as mulheres não tenham os mesmos direitos que os homens. Eu não conheço. Portanto, às tantas o movimento será necessário no Oriente, nos países islâmicos, onde realmente as mulheres não têm direitos. Aqui, sinceramente, não conheço. Respondendo à tua pergunta, Lourenço, é assim: o ensino está mal, está muito mal. E ele está mal por diversos fatores. Está mal porque neste momento a escola está impregnada de feminismo, de teoria crítica da raça, que é uma coisa que quase ninguém ainda cá ouviu falar, mas que já está nas escolas, e de ideologia de género. Ou seja, está cheio de teorias marxistas, com um viés político ou ideológico, que pretende que todas as crianças saiam da escola a pensar da mesma forma. Isso, portanto, tanto no ensino secundário como também... Desde a mais tenra idade. Okay. Desde a mais tenra idade. Já se pode vislumbrar, portanto, esta situação. Senhor. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da minha neta que tem 5 anos, como devem calcular, neste momento está no infantário, entrou aos 4, graças a Deus, não foi logo pequenina, e que numa festinha de aniversário lhe deram um livro de 2 feministas. Ou seja, começa muito cedo. Estas ideologias... Os professores, não é? Não, foi a mãe de uma das alunas que distribuiu livrinhos pelas meninas todas. Okay. Não é? Mas não há sequer tentar perceber o que é aquilo. Certo? E são 2 feministas muito conhecidas, não é? Que realmente aquilo não é para crianças. Porque tudo aquilo que aquelas mulheres defendem em termos, por exemplo, de moral e bons costumes, digamos assim, são completamente contrárias àquilo que a maior parte dos pais cristãos e com alguma moral, mesmo não sendo cristãos, ensinam aos seus filhos. Portanto, Francisco, o ensino está tomado. Completamente tomado. Na continuação do que estamos aqui a falar, queres fazer alguma pergunta? Eu ia fazer aqui uma pequena provocação, que seria o seguinte. Em 1994, na Conferência do Cairo, a Santa Sé votou contra o aborto e os países africanos, a grande parte deles, alinharam com a Santa Sé e votaram também contra. Mas um ano mais tarde, em 95, o que é que aconteceu? Houve em Pequim. Havia um problema em África, que era a fome em África. Havia perspectivas de investimentos nos países africanos, e essa situação foi tomada como uma moeda de troca para que os africanos votassem não pela Igreja, mas votassem a favor nessa altura, das políticas feministas em pauta. Daquela altura. A questão é que a Igreja alinhou com os resultados desta Convenção de 1995. A minha pergunta era justamente como é que se vê o papel atual da Igreja nesta problemática, não é? E se com o Papa Francisco, se houve alguma alteração, se houve se nota alguma alteração
esse caminho, a esse comportamento da Igreja. Isto é para me deixar de sainha curta, não é? Que é para não dizermos sempre muito. Toda a gente sabe que eu sou protestante, não é? Então uma pergunta dessas acaba por ser assim um bocado mais. Tenho que ter um bocadinho de cuidado, porque eu tenho amigos católicos que amo profundamente e não quero que eles se sintam feridos de alguma forma, mas a maioria deles até defende exatamente aquilo que eu vou dizer. Então é assim, o termo género entrou no nosso léxico, passou a fazer parte do nosso léxico exatamente na Conferência da ONU em Pequim, em 1995. 5 anos depois de Judith Butler ter escrito a sua Bíblia do género, não é? Para quem não sabe quem é a Judith Butler, é uma teórica feminista lésbica, professora de estudos comparados na Universidade de Berkeley, certo? Que escreveu, eu agora está-me a falhar, o título do livro é Questões de Género, sim. Pronto. Uma subversão da feminilidade e da masculinidade. Pronto. E ela tinha escrito o livro em 1990 e em 1995 o termo género aparece num documento cerca de 100 vezes, que é exatamente nessa conferência lá em Pequim. E há alguém que pergunta o que é que aquilo significa, é dada uma explicação, a explicação não correspondia à verdade porque havia algumas sanções a aplicar a quem não respeitasse aquela coisa do género e realmente houve uma pressão sobre os países africanos para não votarem ao lado da Santa Sé, mas sim a favor daquele que era o documento que, como eu disse, introduziu o termo género como substituição de sexo no nosso dicionário. Só que depois isso vai servir para a ideologia avançar e crescer sem que se saiba muito bem do que é que os seus proponentes estão a falar. A pergunta era, entretanto, o que é que acontece? Acontece que, havendo na Igreja, tanto na Igreja Católica, na Igreja Evangélica também, pessoas, e até eu acredito que padres e pastores que são completamente contra a ideologia de género e que tentam alertar as suas igrejas, as suas congregações, a verdade é que do Vaticano veio na altura uma bula do Papa anterior ao Papa Francisco. Bento XVI? Bento XVI. Penso que sim, acho que até há uma que é do anterior mesmo, exatamente. Mas claramente o Papa Francisco está alinhado com a Agenda 2030. Ora, a Agenda 2030, um dos objetivos é exatamente aplicar a ideologia de género a todo o Ocidente. Portanto, a maior parte da Igreja está omissa e silenciosa. Até porque num país que se diz católico, não fazia sentido nenhum, por exemplo, o aborto ter avançado e a ideologia de género ter permeado o sistema de ensino. Quer dizer, se realmente fôssemos um país católico, como se diz, as coisas não tinham avançado a este ponto, da forma como avançaram e tão rápido como avançaram. A questão é que há muito que as pessoas que se denominam católicas, até algumas que se dizem evangélicas, na verdade são por uma questão de tradição, mas não praticam, não conhecem sequer a própria religião, não respeitam nada daquilo que cá escrito. Seguindo o raciocínio do Francisco, como é que eles veem o atual Papa Francisco? Como é que porque há um movimento, dizem que há um movimento conservador dentro exatamente. Da Igreja. O movimento conservador, as pessoas que eu conheço e com quem privo e com quem converso muito, veem este Papa Francisco como um Papa claramente progressista, alinhado com a Agenda 2030 e com estas questões todas. Não é? E já há um movimento fortíssimo dentro da Igreja Católica, liderado pelo movimento jesuíta, não é? Que claramente diz que, por exemplo, o homossexualismo, não é o amor possível. E que defende a prática homossexual como o amor possível. Ou seja... Isto, tanto, em Portugal também, não é? Sim, em Portugal também. Sim. Em Portugal também, claramente. Eu, só dizer uma coisa, eu estive numa palestra. Sim. Ao meu lado esteve um senhor prior, correto? E eu fui a primeira a apresentar a palestra, apresentei a palestra já há uns anos. Apresentei a palestra com tudo aquilo que se estava a passar lá fora e também com aquilo que já começava a acontecer cá dentro. E quando eu terminei, a atitude do senhor padre que ia falar a seguir a mim foi: eu não vou dizer nada. Ele pegou nas folhas que trazia preparadas, guardou-as e disse: eu não vou dizer nada. Costuma-se dizer que contra factos não há argumentos.
Mas aquilo que eu quero dizer é que na minha paróquia isto não está a acontecer. E as famílias da minha paróquia, casados ou solteiros, não importa. Casados ou solteiros, não importa, exatamente. Isto não está a acontecer e não vai acontecer. Portanto, aquilo que ele fez foi simplesmente negar factos. E eu lembro-me, na altura, me virei para ele e que recordei um texto de Provérbios que diz que o avisado vê o mal e esconde-se. O inocente passa e sofre o dano. E que quem se omitia nestas questões era culpado daquilo que pudesse vir a acontecer, principalmente às crianças, que é aquilo que mexe comigo e que me levou a entrar neste combate cultural, ideológico e político. Francisco, tens alguma... Há bocado falou-se no seu livro, Toda a Verdade, não é? Mas Toda a Verdade é um livro que põe à frente toda uma doutrina totalitária, homossexista, etc., mas que não tem aceitação, não tem aplicação em sociedades orientais. Nós, só no Ocidente, é que temos... Ora, isto trata-se então de quê? Sabendo que estas doutrinas acabam por ser doutrinas que destroem a sociedade tradicional, destroem a família, a minha pergunta é se tudo isto já se insere num movimento global concertado de substituição de europeus por outros povos. Isto já é um assunto... Um assunto que, segundo a grande mídia, seria um assunto conspiratório. Uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração. O que é que... Olha, acima de tudo, isto insere-se claramente na velha narrativa de que é preciso diminuir a população mundial. E para diminuir a população mundial, há muito tempo a esta parte, que se tem tentado impor a todos os países, a todos, aí é todos mesmo, o aborto. Certo? O aborto é uma das formas de evitar que a população continue a aumentar. Depois, quando as crianças escapam ao aborto e têm a sorte de conseguir nascer, não é? Às vezes já começa a ser uma lotaria, vem a doutrinação com a ideologia de género que os leva a não se identificarem com o seu próprio sexo biológico e mais tarde a mutilarem-se. Portanto, nasceram, mas não se vão reproduzir. Exatamente. Aquilo que está a acontecer é que se está a ser criada uma geração de eunucos, digamos assim. E depois, aqueles que se arrependem de ter feito e que também já estavam estéreis, também muitas vezes acabam por se suicidar. Tudo isso vai diminuindo a população mundial, não é? A Maria Helena Costa tem feito algumas conferências, não é? Sim. Sente que há uma grande dificuldade de passar esta mensagem perante a sociedade? Neste caso... Muitas vezes sim, porque eu acho que todos nós temos o desejo, eu acho que é mais um desejo até, de que todas as intenções de quem está à frente dos poderes temporais, não é? Dos governos do mundo, que as pessoas estão carregadas de boas intenções. Eu sempre ouvi dizer que boas intenções estão em inferno cheio. Exato. A verdade é que há pessoas que não têm boas intenções. E a família foi a primeira coisa a ser destruída, mas, mais uma vez, vamos lá. Marx e Engels, quando escreveram o Manifesto Comunista, o Capital... Não, a origem da família e da propriedade privada e do Estado, sim, não é? Sim. Que o Marx já estava morto quando ele foi editado, é verdade, mas tinha escrito junto com o Engels. E no Manifesto Comunista, o que é que eles dizem? É preciso destruir a família. As pessoas ficam muito, impressionadas, não é? E até assustadas por nós dizermos isso, mas sem que a família seja destruída, não é possível implementar o comunismo de facto e de verdade, não é? E então, destruir a família é um objetivo que eu digo que está quase alcançado. Pode-se dizer, na pergunta que fez o Francisco, que será que o feminismo, o chamado feminismo tóxico, foi uma das primeiras, digamos assim, frentes de combate contra a família? Sim, o feminismo nasce claramente, tirando esta situação dessas mulheres pela educação e tal, pelos direitos iguais nas igrejas. Depois, durante a Revolução Russa, não é? Ali pela Revolução Russa, nasce o movimento feminista que nós temos hoje, o movimento feminista de facto, certo? Que já é pelo direito das mulheres a trabalharem fora de casa, não em casa, e a entregarem os filhos ao Estado para que o Estado
os eduquem para serem bons comunistas. E a Alessandra Kollontai, lá em 1920, já defendia isto. E está tudo escrito no Comunismo e a Família, não é? A Alessandra Kollontai. Então, o divórcio surge, certo? Como algo que vai libertar a mulher. A verdade é que ele foi usado pelos homens para abandonarem as mulheres com os filhos. E também o tempo que os filhos passam fora Pronto. Mas esse era o objetivo. Quando se lê O Comunismo e a Família, da Alessandra Kollontai, ela já dizia que era urgente que os filhos fossem retirados da família para serem criados em instituições onde eles aprendessem a ser comunistas conscientes. Exatamente. Certo? E a mulher trabalhar de sol a sol, como uma desesperada, para poder sustentar aquelas crianças que eram educadas pelos comunistas conscientes. Portanto, nós estamos a viver, deixamos só terminar, nós estamos a viver o sonho da Alessandra Kollontai. Porque na altura, na Rússia, aquilo deu tão para o torto, que o Stalin foi obrigado a dizer, acabou. Cá casamento é para ser a sério, por isso é que hoje se diz que os comunistas são conservadores. Certo? Que há ali no comunismo ali um movimento conservador. Acabou a brincadeira, porque eram tantas as crianças abandonadas sem ninguém que as sustentasse. Estava uma desgraça em termos as famílias todas desestruturadas. O Estado é que tinha que entrar, não é? Como agora. E o Stalin disse, acabou. Abstinência, gente. Abstinência. Mas o que eu ia perguntar é que agora vou fazer um bocadinho aqui o papel daquele que está a defender um pouco o sistema, não é? Ok. Muitas vezes ouvimos dizer, pois, os conservadores dizem que há uma certa, digamos assim, uma certa ideologia nas escolas, não é? Uma difusão da ideologia, mas de facto, no terreno, isso não existe. Eu ouço pessoas a dizerem isso, comentadores, analistas, por aí fora. Ainda agora tivemos o Partido Social Democrata, não é? A Maria Helena Costa viu o próprio Primeiro-Ministro que veio com aquele discurso para a ideologia desses discursos. Exatamente isso. E a pergunta que eu faço é, será que estamos a caminhar para mais ideologia ou menos ideologia? Digamos assim, agora com esta questão do Partido Social Democrata. E também também com o Chega, o surgimento do Chega, não é? Desde 2019, portanto. Sim, fazer pressão. Pois, só que eu não acredito nas promessas do Primeiro-Ministro, não é? Eu não acredito por uma coisa muito simples. Eles têm lá uma ministra já agora ajudem-me que eu não sei que é Balseiro Lopes. Margarida. Sim. Margarida Balseiro Lopes, não é? É a ministra da Juventude, certo? Sim. Que ela é um cavalo de Troia do movimento LGBT ali dentro. Ela, inclusive, já vem com aquela coisa de pessoas que menstruam, desculpa. Mulheres. Sim, nós Mulheres, só as mulheres menstruam. Entra em contradição com aquilo que o Primeiro-Ministro vai dizer. Não é? Portanto, eu acho que ele disse aquilo um bocado para apalpar o terreno, realmente. De tudo o que ele disse naquele congresso, foi o momento mais aplaudido. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, mas eu continuo a ver as políticas a avançar porque, e isto é muito importante que as pessoas entendam, logo depois dele ter dito aquilo, houve uma formação para professores num referencial, num manual, que é o direito a ser nas escolas, que é o direito a ser, não está lá escrito, mas é LGBTQIA+, nas escolas, que é um documento baseado e com excertos, por exemplo, do projeto de lei 332/15 do PS, que tinha sido aprovado junto com depois o documento final com alterações propostas pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda e pelo LIVRE, penso eu, em que, não, o PCP, o LIVRE não entrou nesse, em que se propunha, por exemplo, que se denunciassem os pais que não concordassem com a autodeterminação do género dos filhos, que os filhos fossem retirados aos pais por isso, que na escola o menino que sentisse que era uma menina pudesse ir à casa de banho das meninas. Isso realmente foi aprovado tanto na generalidade como na especialidade, com os votos a favor da maioria de esquerda, que na altura estava no poder, certo? Mas vai ser vetado em janeiro já pelo presidente Marcelo. Só que, foi votado em dezembro, certo?
Mas em junho, 6 meses antes, o direito a ser nas escolas, com excertos daquilo que foi aprovado em dezembro, já estava nas escolas, já tinha chegado às escolas, com diretrizes para os professores. E também não houve quase ninguém que falasse sobre isso. Exatamente. Mas, já depois do Montenegro ter dito isso, a verdade é que houve uma formação para professores naquele manual. Pois. Ou seja, para que é que servem as leis neste país? Pois. Foi aprovado, ok, mas depois foi vetado. E já há um documento, 6 meses antes da lei deles aprovarem, que já está nas escolas a dizer aos professores para deixarem os rapazes ir à casa de banho das meninas e as meninas irem à casa de banho dos rapazes, e depois eles dizem assim, não é nada disso. Isso não é assim. É assim mesmo. Se um rapaz chegar à escola a dizer que se sente uma menina, nem precisa de se vestir de menina. Ele tem o direito à sua autodeterminação de género e, como tal, tem o direito de ir à casa de banho das meninas. Portanto, isto nem tem a ver com casas banhistas. Tem a ver com pessoas do outro sexo a irem à casa de banho de pessoas do outro sexo porque autodeterminam ser um sexo que não têm. Eu ia perguntar ao Francisco Otero também sobre a mesma questão. Agora uma pergunta feita ao Francisco. Acha que o momento atual está também confuso, com o PSD também dizendo uma coisa e depois, na prática, se formos analisar, como disse a Maria Helena Costa? Eu dou uma resposta que é uma resposta de cariz mais político, é dizer assim, eu estou convencido que o PSD é um partido socialista com um D à frente. E eles ou põem o D ou tiram o D, conforme lhes dá jeito. Aquilo é um PSD ou então é um PS mais D. E por isso eu acho que o momento está confuso. Está confuso justamente porque não há uma definição clara do lado do PSD. PS, nós sabemos o que é que contávamos, é não é? Sim. Sabemos, mas com o PSD... Não sabemos porque eles ou põem o D ou tiram o D. Eles tanto dão no cravo como dão na É verdade. O que Eu acho que a confusão é mesmo essa. É nós não sabermos. Não é fiável o PSD. Em termos de futuro político, não é fiável. Nós não sabemos o que é que eles vão fazer. Em termos de legislação, o que é que agora temos pela frente, Maria Helena Costa? Então, em termos de legislação, depois de ter sido chumbado o tal projeto de lei 332/15 do PS, mais alguns projetos de outros partidos, dos quais depois resulta o texto final que vai portanto, a votação, é aprovado, depois é vetado. Entretanto, o Presidente da República vetou aquele, mas promulgou o projeto de lei que previa a proibição das terapias de conversão forçada. Mas o que é que são terapias de conversão forçada, hoje em dia? E as pessoas imediatamente se lembram de que antigamente aqueles mausões pegavam nas pessoas que sentiam atração por pessoas do mesmo sexo e davam-lhes choques elétricos, que é para eles mudarem a orientação. Só que isso não existe. Isso acabou. Hoje em dia, só recebe aconselhamento alguém que chega à beira, seja de um padre, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, e diga, eu sinto mal com a atração sexual que sinto e quero que me ajude a mudar. É a única forma de terapia, digamos assim. Normalmente quem procura é a pessoa. Não há ninguém que seja obrigado, neste momento, a fazer aquilo que eles denominam terapias da conversão. Ou seja, o que é que a lei vai dizer? A lei vai dizer que qualquer pessoa que sofra a tal tentativa de terapia da conversão forçada, não é? Pode denunciar quem o fez, e no caso dos profissionais de saúde, a pena é de 2 a 20 anos de suspensão da atividade. Mas dizer uma coisa, aquilo que eles consideram terapia de conversão forçada é, por exemplo, uma menina que chega a um psicólogo, a um psiquiatra, não é? A um profissional de saúde e diga que sente que é um rapaz no corpo de um homem, o médico imediatamente, ou melhor, o profissional de saúde, imediatamente tem que afirmar sim, tu és, e quando é que queres começar a tomar hormonas? Ou se for mais novo, queres tomar bloqueadores da puberdade?
Pois, ou Não seja, é? há uma... Ou seja, o médico é obrigado a afirmar. E quem faz o diagnóstico é o paciente. É o único caso de uma patologia em que quem faz o diagnóstico é o paciente. Não é? Sim. E Se depois... pensarmos bem nisso, é... Exatamente. Pois. Ou seja, o médico nem sequer pode questionar. Aquilo que o médico tem que fazer é afirmar a ideia da criança. E eu costumo perguntar sempre, porque eu acho que isto é tão sério, que as pessoas têm que conseguir pensar nisto desta forma. Se um filho vosso se convencer e afirmar e autodeterminar que é o super-homem e se vestir de super-homem, vocês deixam no voar do 8º andar? Pois. Tem que haver um adulto na sala. Uma criança não tem maturidade para dizer sequer que é do outro sexo. A criança nem sabe às vezes o que isso é. Sim, porque sentimos que também que há um certo ataque também à autoridade dos pais, não é? Mas atenção, porque depois essa mesma lei vai dizer que os pais podem ser inibidos do exercício parental Exatamente. de 2 a 20 anos, caso também pratiquem as tais denominadas terapias de conversão, que é exatamente dizer, filho, não és uma menina, tu és um rapaz, ou não és um rapaz, tu és uma menina. Vamos tentar perceber porque é que estás assim. Ou seja, as leis neste momento... Não é? As leis estão a tentar impedir que a família e os profissionais de saúde exerçam o seu papel e protejam aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, não é? A lei está... E atenção, não? Na associação, por exemplo, quando nos chegam famílias em que de repente o filho chega a casa e começa a dizer e tal, eu acho, porque já passou muito tempo na internet, já esteve em sites onde está a ser aconselhado já por associações LGBT, trans e etc e tal, ativistas trans. E depois a escola vai confirmar aquilo, não é? Com a ideologia de género nas escolas, eles vão confirmar aquilo que eles nos ouvem dizer. Aliás, as associações LGBT estão em força, estão em peso nas escolas. Não é? Pois. Exatamente. Sim, isso é algo que não se fala, mas que é uma realidade. Ou seja, essas crianças, esses jovens, certo? Eles estão a ser encaminhados para decisões irreversíveis que eles não têm maturidade para tomar, porque o cérebro humano, o córtex pré-frontal, não é? Só fica formado de forma a poderem tomar decisões a longo prazo, não é? A partir dos 21 anos. Sim. Até lá isto também é mesmo simples. Ou seja, isto é um crime contra a humanidade. As crianças não podem estar a ser confundidas em sala de aula, como por exemplo eu ainda hoje citei à hora do almoço, um professor, a semana passada, acho que foi em Almeirim, virou-se para os alunos, escola primária, certo? 6 a 10 anos. Vocês costumam mexer na pila? Tipo, o que é que ele quer? É que todos os rapazes mexem, que eu sei, mas tem que ir à casa de banho. Claro, Tipo, o que é que ele quer? Porquê é que ela pergunta em sala de aula, percebem? E os pais acham tudo muito normal, alguns, não é? Acham tudo muito normal, muito natural, que não seja a família a explicar certas coisas aos filhos em termos de educação sexual. E que sejam outros adultos estranhos a fazê-lo. Pois, e até acho que se for a família é uma coisa antiquada, não é? Não, aquilo que estão a convencer os miúdos é que o maior perigo para as crianças neste momento é o contexto familiar, porque é no contexto familiar, dizem eles, que ocorrem a maior parte das violações. Que contexto familiar? Qual é o contexto? Ai, tios, tal. Não será em lares onde já é o segundo marido ou companheiro da mãe? É porque há casos, eu sei, pelo menos conheço um caso, de alguém que, quando descobriu que a pessoa com quem estava a viver tinha tentado abusar da filha, tinha 13 anos, confrontou, pôs-o fora de casa, graças a Deus, não é? E o fulano virou-se para ela e foi muito claro, mas eu só vim ter contigo por causa da miúda. Não é? A desestruturação da família vai causar muitos, muitos problemas. E as maiores vítimas da desestruturação da família são as crianças. Sem dúvida. Não há hipótese. Vou passar a palavra ao Aqui, Eu ia assim, dizer qualquer coisa que me passou aí no meio, mas... ainda no âmbito desta... A ONU e a OMS prepararam guiões standard de educação sexual para a Europa, em que é proposto que
crianças que tenham parceiros sexuais a partir dos 9 anos. Não é? Exato. Coisa assim obscena, completamente. E há um guia internacional técnico para a educação sexual que aconselha ou adverte as escolas, os jardins de escolas, a ensinar a desenvolver a luxúria e a aprender técnicas sexuais, incluindo o sexo oral. Exato. Por exemplo. Isto é uma coisa que vem de uma organizações ONU e OMS. Exatamente. Ora, os Estados são obrigados a cumprir, a seguir. Qual é a posição que o Estado toma? Ou seja, Os pais, as famílias, como é que se defendem? Como é que uma família se defende? Os pais, os avós. eu estou-me a os lembrar tios. de uma frase do professor Olavo de Carvalho, que eu conheço também bem, que já faleceu, mas já nos deixou, que dizia: os programas vêm prontinhos já, não? E eu gostava que a Maria Helena Costa... Eles vêm, eles são muito claros, mas infelizmente em Portugal nós temos uma coisa que se chama mentígrafo, desculpem, polígrafo. Não é? Não sei se... sim, podemos falar aqui. Tá. Exatamente. Polígrafo. E então, a primeira vez que, através da associação, denunciámos estes documentos da Organização Mundial de Saúde com as capas, com as imagens das páginas, ou seja, com as páginas dos documentos, assinaladas, com tudo ali explicadinho, o polígrafo vem dizer que não é verdade. E eu, perante isto, costumo perguntar: ora, se o texto que lá está não é o que quer dizer, Pois, então, o que é que... o que é que quer dizer, não é? Ou seja, o que é que acontece? Acontece que não interessa a quem está a implementar isto. Eu não posso dizer isso porque o vídeo vai abaixo. Está bem? Exato. As crianças estão a ser preparadas. Preparadas para quem? Não posso dizer, senão eles Sim. acabam com isto. Eu até perco a meada porque fico tão... Aliás, não consigo ficar O impávida nosso objetivo aqui é e serena com isto, não é? Tentar ser o mais... O polígrafo é um sim, instrumento. sim. É um instrumento. É como o Ministério da Verdade. Lembras? Tens ali Sim, o 1984 sim, do ONU. exatamente. É o Ministério da Verdade. Quando alguém denuncia algo que está a acontecer, a que os pais vão reagir de uma forma veemente, porque não querem aquilo, o polígrafo é usado para os acalmar. E então ele vai defender os interesses de quem paga. Exatamente. Não é? E mente aos portugueses, descaradamente. Sim. Descaradamente. E depois quem é acusado de mentir somos nós. Ora, como é que nós nos defendemos disso? Eu tenho o quê? 2.000, 3.000, 5.000 seguidores? Eu não tenho seguidores, quem tinha seguidores era Cristo. Sim. Mas pronto. As pessoas que veem o seu trabalho, não é? Exatamente. Sim. Como é que eu me defendo de um polígrafo que chega a milhões de pessoas Pois é. em hora em que muita gente está a ver, não é? Porque ainda há gente que vê a televisão, não sei como ainda há. Como é que nós nos defendemos? Como é que nós depois vamos esclarecer aquelas pessoas que ouviram uma mentira e pensaram: olha, afinal aquela pessoa estava a mentir, Pois, não é? E as crianças continuam a estar na situação em que estavam, estão em risco, estão a ser claramente acossadas, está-lhe a ser dito que o que se passa na escola não é para contar em casa, e estão a ser abusadas. Mas Por pode-se mesmo... confundir uma criança quanto à sua própria identidade é abuso. Mas de forma geral, pode-se dizer que isso já é um panorama geral? E nas É um escolas panorama quase geral. todas? Pode haver uma ou outra escola que passa entre os pingos da chuva, como eu costumo dizer. Porque há sempre a exceção que confirma a regra. Eu ainda, foi ontem, tive uma professora no fim de um seminário onde eu estive. Ela veio-me dizer: na minha escola isso não acontece. Os meus colegas não fazem isso. E eu disse: olha, fico muito feliz por isso. Mas deve-se contar pelos dedos de uma mão as escolas onde isso não acontece. Porquê? Porque se há coisa que é obrigatória é exatamente a educação sexual de acordo com a perspectiva ideológica do género. É temática obrigatória. Portanto, há professores e escolas que fogem dos pingos da chuva? Haverá. Eu tenho uma amiga minha que se reformou, acho que 1 ou 2 anos antes, porque a queriam obrigar a dar estes conteúdos na disciplina de cidadania. Pois era isso que eu ia falar. E ela recusou-se. Essa Recusou-se disciplina e pediu a forma antecipada. desenvolvimento, não é? Eu tenho tentado pesquisar um bocadinho sobre na altura quando eu estudava ainda não existia.
E o que é que se pode dizer neste momento em termos curriculares dessa disciplina? Então, a disciplina de cidadania é o ensino da Agenda 2030. Uhum. Ou seja, poderia ensinar outras coisas, não é? Coisas mais Poderia úteis. ensinar coisas úteis, mas aquilo ensina, é a Agenda 2030. Ok. A ser incutida na mente dos miúdos, não é? A narrativa do clima, a narrativa da teoria crítica da raça. Cuidado com o clima aqui. Pois, Porque... eu só disse Sim. narrativa. Sim. Certo? Da teoria crítica da raça, da ideologia de género. Tudo é apresentado sobre um contexto puramente ideológico aos miúdos. E depois os pais às vezes acham ai não, mas é para ajudar a atravessar a estrada. A minha neta aprendeu a atravessar a estrada comigo. Pois. Tipo, não é? Sempre ensinei os meus filhos a atravessar a estrada, quer dizer, eles não vão para a escola para aprender a atravessar a estrada, eles quando vão para a escola já deviam saber atravessar a estrada. Eu ouço às vezes pessoas dizerem que poderia, inclusive até houve alguém na televisão, agora não me recordo, um político ligado, penso que seja ligado ao PSD, que veio falar uma série de coisas que a disciplina Cidadania e Desenvolvimento poderia inclusive ter, como, por exemplo, aprenderem a preencherem relatórios, preencherem IRS, lidarem com questões de finanças, lidar com questões que sejam questões práticas para a vida. Mas o grande problema, mas o grande problema da ideologia, sim, principalmente a ideologia de género, que é aquela sobre a qual eu me debruço mais, não é? Nas escolas, é que ela não está restrita a cidadania e desenvolvimento. É uma grande fatia, é verdade. E é fácil, olhem, é só ir ao site de Educação para a Cidadania, online, ao site oficial, ir à área da sexualidade e ver a desgraça que lá está. Porque aquilo é assustador. Só que os pais não se dão ao trabalho sequer de irem ver isso. Mas a educação sexual, digamos assim, numa perspectiva ideológica de género, ela é transversal a todas as disciplinas. E recentemente, no Seixal, uma amiga minha que dá aulas numa escola do Seixal ia dar a segunda hora de português. E quando ela se preparava para dar início à segunda hora de português, chegou a diretora de turma à sala dela e disse: olha, vais ter que levar os alunos para o auditório, que tem lá umas senhoras, uma associação, para falar com eles. Ela levou os miúdos, a associação era Amplos, certo? Para apresentar um vídeo a família Biscoito. Miúdos de 12 anos, um vídeo narrado pela Rita Blanco, em que nenhum biscoito é normal. Ou é gay, ou é lésbica, ou é trans, ou é bi, ou é isto, ou é aquilo. Tipo, os miúdos quase que sentem-se. Um rapaz pensa assim: se está uma menina, estou fora de mão. Quer dizer, a professora não tinha. Não, a professora levou, foi obrigada a levá-los, mas não tinha conhecimento de nada. O que é que eu quero dizer com isto? Quando isto é apresentado a miúdos, um vídeo com uma artista conhecida, de quem vê televisão, não é? Eu conheço porque ela já é antiga, se ela fosse uma loja das músicas, quem ela era, mas pronto. Os miúdos começam a pensar: espera aí, mas eu, afinal, se não for uma das letras, eu estou fora de moda. Eu estou posto de parte, eu não faço parte do grupo, não é? Até hoje, muito possivelmente, os pais acham que os filhos tiveram 2 horas de português. Não tiveram. E isto acontece em todas as outras disciplinas. Isto acontece em diversas escolas do país. E os professores vão-nos fazendo chegar a informação, certo? Mas depois pedem, por favor, não digam qual é a escola. Não digam o meu nome. E nós temos que os preservar, não é? Porque também me coloco no lugar deles e também percebo que eles precisam de receber ao fim do mês, não é? Têm famílias para sustentar, mas depois eles também acabam, e aqueles que alinham nisto acabam por também ter alguma culpa, porque eu acredito que se eles todos dissessem não, as coisas também não avançariam, não é? Mas pronto. Não sei se queres comentar alguma coisa. Não, eu ia perguntar, deve haver uma fronteira entre a educação e o ensino, não é? Exatamente. A família educa, a escola ensina. Pois, mas por exemplo, o Ministério chama-se Educação, podia ser o Ministério do Ensino. Não é? Nós não sabemos ainda
se o Ministério da Educação se quer educar e ensinar, Quer se só educar e educa e ensinar. não ensina. Quer educar. Quer Mas educar. quanto a isso, eu tenho ouvido uma argumentação de que tanto a família educa e a escola ensina. Eles contrapõem o facto de que a família, constituída pelo pai e a mãe, podem não ter, em termos de habilitação, em termos curriculares, podem não ter níveis suficientes para. Porque é o que eles dizem. Pois. Daí o papel. Isto é uma grande falácia. É uma grande falácia. Uma grande falácia É a porque pior falácia estar que a eu já chamar ouvi. as pessoas. Mas há pessoas que têm níveis baixos de nível escolar, não é? Tem um nível baixo. Sim, E às vezes educam melhor do que outras que têm nível alto. Sim, é a mesma coisa Nível alto. quando dizem que um partido político tem pessoas de baixo nível que votam neles, não é? Pronto. Exato. É um pouco essa argumentação. O que é que a Maria Helena Costa pensa sobre Olha, isso? eu vou só dizer o seguinte: o Dr. Jorge Sarmento de Moraes, que era chefe de gabinete do ex-ministro da Educação, Dr. João Costa, Uhum, numa assembleia ali na Câmara Municipal de Lisboa, uhum. disse que a escola existe para retirar os filhos à família e para os fazer crescerem em comunidade. Isto foi escrito pela Sim, doutora sim. Margarida Bentes Penedo, penso eu, Uhum. no Observador. Portanto, ela estava, ela também é, não sei se deputada, se lá da Câmara. Uhum. E a minha pergunta é, os pais sabem disto? A escola existe para tirar os filhos à família? A escola nunca existiu para isso. A escola existe para cooperar com os pais. Não é para os substituir. Mas o socialismo, não é? Os partidos de esquerda e de extrema-esquerda realmente querem ser os educadores das próximas gerações, mesmo para os cooptar como eleitores, não é? Portanto, aquilo que está acontecendo, os pais estão a ser expropriados da educação dos seus filhos. Uhum. Completamente. Uhum. Porque eu não posso... Atenção, há uma coisa que também está acontecendo nas escolas que para mim é das mais graves. As outras são graves, mas esta é das mais graves, que é matar a fé no coração das crianças. É lógico que eu sou cristã, eu vou ensinar os meus filhos na fé cristã. Certo? Pode-nos então dar um bocadinho em relação à fé cristã na escola, que é uma coisa interessante, fala-se muito pouco disso, não é? Pronto. Sim. Eu, por exemplo, defendo claramente que a escola não existe para ensinar religião. Certo? Certo. Ponto final e Tem parágrafo. que haver uma separação, não é? Tem que haver uma separação. Os pais devem ensinar os filhos em casa Uhum. tudo o que deve ser ensinado no que diz respeito à sua fé. Uhum. Correto? Pronto. O problema é que os miúdos hoje, quando vão para a escola, a primeira coisa que é desconstruída é a fé. Uhum. É engraçado que eu vejo crianças que são filhas de cristãos, meus amigos, Uhum. que oram com os pais Uhum. às refeições e tal, e de repente vão, por exemplo, para o infantário. Uhum. E atenção, eu tenho presenciado isso. Uhum. E custa ver que eles vão para o infantário e depois, quando já estão ali há uns dias, a família vai orar e eles começam a olhar e ficam Constrangidos. constrangidos. Uhum. Não é? Pois. Há crianças que chegam à escola, ao infantário no caso, e a educadora diz: queres cantar uma música? Sabes cantar alguma música? Ela canta uma música de Jesus, não é? Nunca mais canta. Pois. Nunca mais canta. E depois há toda uma desconstrução da fé cristã. Mas só da fé cristã. Mas também contrapõem com aquela disciplina que ainda existe, acho eu. Educação Sim. moral e religiosa é Sim. opcional. É opcional, não É é? opcional. Só vai Mas quem muitas quer. vezes contrapõem com isso. Não, mas é quem opcional. E eles querem Sim. tirá-la. Pois. A esquerda vai fazer uma pressão enorme para tirar, só não consegue tirá-la por causa dos acordos que tem com a Igreja Católica. Exatamente. E as igrejas evangélicas também têm? Têm. Em algumas escolas até conseguem entrar, a maior parte delas não consegue. Uhum. Porque as direções nem sequer abrem. Não deixam. Está bem? Uhum. Apesar de ser lei, a maior parte das direções não deixa. Portanto, matam a fé no coração dos miúdos. Uma miúda de 14 anos, há uns tempos, dizia que virou-se para a professora e disse: desculpe, diga-me só porque é que quer destruir a minha fé. Uhum. Comecei a olhar para ela e ele disse: o senhor não para de dizer que Deus que não existe, que os cristãos que são todos uns retrógrados, que acreditam num ser que nunca viram, porque é que quer destruir a minha fé? Uhum. Mas depois vão implementar lá outras fés. Exatamente. A fé de que um homem pode ser uma mulher, a fé de que uma mulher pode ser um homem, Uhum. e como alguém escreveu, no dia em que nos convenceram de que um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem, podem convencer-nos de qualquer outra coisa. Pois, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Claro.
Sem dúvida nenhuma. Está atingido o limite, digamos. Eu ia dizer, com a recente eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, já temos ouvido alguns comentadores e analistas que dizem que está a acontecer um retrocesso no chamado wokeismo, ou seja, a ideologia woke. Fala-se em algumas empresas, como algumas, a Disney, a Netflix, até a própria Coca-Cola, que, derivada a um certo prejuízo, por causa de alguns resultados, não sei se a Maria Helena Costa sabe isso, estão a recuar um pouco. A pergunta que eu faço é, costuma-se dizer, tudo o que acontece do outro lado do Atlântico acaba também por vir para cá. Acha que a eleição de Donald Trump é uma boa notícia para os conservadores? E falando aqui em nome do Instituto Trazendo, não é? O que é que nos pode dizer sobre isso? Assim, com a sua experiência, termos falando da ideologia de género, isso tudo. Eu, se tivesse ganho a Kamala, coitados dos americanos. Eu ficava mesmo com muita expectativa para ver o que é que aquele povo ia fazer a seguir, não é? Acho que sim, acho que Donald Trump veio dar uma folga. Uma almofadinha, não é? Mas a minha questão é nos Estados Unidos estas ideologias entraram nas escolas há 20 anos. Sim. Certo? Aqui elas entraram desde que a geringonça se formou. Não, depois foi muito rápido. A geringonça formou-se isto, entrou da raça, certo? Aliás, o acordo do Bloco para formar a geringonça era exatamente eles ficarem um bocado na parte da educação. Dizer, na governação do Passos Coelho a coisa ainda estava... Olha, os primeiros guiões de género e cidadania saíram na primeira quinzena de março de 2011, penso eu. E só depois é que há eleições e o Passos entra. Os guiões são metidos dentro da gaveta e a vida segue. Eles depois formam a geringonça, não é? Destituem o Pedro Passos Coelho, dão um golpe de Estado democrático. Está um golpe democrático, não é? Pronto. Nós aqui somos democráticos. Exatamente. Falar disso. Deram um golpe de Estado democrático e os guiões saíram imediatamente das gavetas, começaram a multiplicar-se o número de associações LGBT, depois, entretanto, durante a pandemia, o Dr. João Costa atribuiu às associações LGBT o estatuto de entidade pública, que poderia entrar nas escolas quando quisesse e fazer aquilo que quisesse, que é aquilo que acontece. E claramente a ideologia cavalgou muito rapidamente. O que é que eu quero dizer com isto? Nos Estados Unidos, neste momento, já há estados a retirar isto tudo das escolas, porque, entretanto, já houve movimentos de famílias, há um movimento das mães ursas. Eu penso que ali para os lados onde é que é aquele... Ai, meu Deus, como é que se chama? O estado... não é Pensilvânia. Do norte, do sul, do centro? Pois, é o... Pronto, já fui, também não interessa. Mas é ali daquele cinturão bíblico. Aqueles estados do cinturão bíblico, certo? Sim. Daqui a pouco lembro. E então as mães ursas surgem e começam a denunciar tudo aquilo, começam a estar ativamente envolvidas na vida escolar dos filhos. E alguns movimentos americanos. Exatamente. E conseguem, os próprios governadores, não é? Dos estados, conseguem retirar a ideologia de género das escolas e proibi-la mesmo. Portanto, nós aqui, como estamos nesta fase, estão a acordar cada vez mais famílias, algumas delas, infelizmente, já com problema dentro de casa. E sem saberem muito bem como é que vão resolvê-lo. Mas... Porque, se nós olharmos para as últimas declarações do Elon Musk sobre esses assuntos, ele teve um grande problema familiar também, não é? Sim, o filho dele. Não é? Ele denuncia bastante isso. Completamente. Pois, isso é uma das causas. Exatamente. E que já tentaram usar contra ele. É triste. É triste porque tudo isto destrói a família. Este problema, quando entra na família, a tendência é desagregar completamente. É destruir completamente. E as maiores vítimas são exatamente aqueles que são agarrados pela ideologia e acabam por se mutilar, por se destruir. Depois não tem saída. Aliás, no Reino Unido, neste momento, está a decorrer, há um processo em tribunal movido por 1000 jovens, 1000 jovens que se arrependeram da mudança, da transição, de como eles lhe chamam, não é? De género, ou da mudança de sexo,
e que estão a processar tanto a clínica Tavistock, que foi obrigada a fechar o ano passado, como os médicos que os encaminharam para os tratamentos e para as cirurgias e o próprio Estado. Ou seja, há uma reação, não é? Porque lá está, realmente isto tem sido, aqui está a ser ativamente promovido pela esquerda, nos Estados Unidos é promovido pelos democratas, não é? É a esquerda dos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Reino Unido, isto avançou tudo Sob o sob governo conservador. o governo conservador, Exatamente. que depois levou à bada que levou agora. Pois. Com o Partido Trabalhista agora. Tá? Vejam uma coisa, Sim. eu gostava, por acaso, gostava que pensássemos um bocadinho nisto. Nos Estados Unidos, certo? O Trump ganhou, correto? Foi uma abada. Uma abada, ganhou os 4 ou 5 poderes, Sim, sim, não é? ganhou tudo. Ganhou os Voto poderes popular, todos. inclusive, e tudo, Pronto. não é? Sim. certo? No Reino Unido, o Partido Conservador que fez avançar estas agendas e que agora, para o fim, estava a pôr-lhes um travão por causa do relatório CAS, do Cass Report, que é assim que se chamam, levou uma abada. Uma abada. E o Partido Trabalhista, o líder do Partido Trabalhista, que ganhou as eleições, já veio dizer que não vai mexer na decisão que surgiu do relatório CAS, que é as escolas não poderem falar sobre questões de género a menores de 14 anos. Então pode-se falar num retrocesso, em termos, não direi mundiais, mas... Já houve uma ministra trabalhista a tentar pressionar no sentido da agenda avançar, não é? Mas parece-me que para já o primeiro-ministro inglês não deu sinais de... E eu acho que ele agora, ao ler o resultado nos Estados Unidos, eu acredito que ele vai perceber que não vai ser uma boa jogada. Francisco, queres... Se nós puséssemos isto numa balança, imagino que é a esquerda e é a direita. Não é? Que eu acho que é o que existe. Nós não temos ou esquerda ou direita. Digamos que estes assuntos, este problema, este retrocesso, só poderá existir sob uma governação à direita. Podemos conotar a esquerda com estas agressões sociais e a direita é que será... É que o problema é o que a Helena estava a dizer, de que direita, depende de que direita... Mas era isso que eu ia dizer, eu acho que a verdadeira guerra, a verdadeira guerra cultural nem é bem entre a esquerda e a direita. A verdadeira guerra cultural é entre progressismo e conservadorismo. Há um autor francês, que é o... Essa é a verdadeira guerra. E quando eu falo em conservadorismo... É interessante o que estás a dizer, porque há um autor francês, que é o Alain de Benoit, que já deves ter ouvido falar, da nova direita, que fala justamente que o eixo esquerda-direita está a ser aos poucos substituído por um eixo, digamos assim, vertical entre poderes globalistas e ao fim e ao cabo, as populações, não é? Que querem voltar... As pessoas normais. As pessoas normais. As pessoas normais querem ser pessoas normais. Ponto. Eu falo muito disso. Porque assim, nós temos que ser, hoje em dia, nós temos que entender o que é que queremos dizer com as palavras que dizemos. Porquê? Porque a guerra da linguagem, nós temos-la vindo a perder ao longo dos anos, porque a esquerda é mestra em usar a linguagem até mesmo para nos confundir a nós. Certo? Para confundir as pessoas. Quando se usa a palavra género, na vez da palavra sexo, por exemplo, quase toda a gente acredita que género substitui a palavra sexo. E depois, quando está a haver uma discussão sobre as questões da teoria da ideologia de género, a pessoa do outro lado... Eu gostava que a Maria também desfazesse um pouco a confusão que há entre a teoria do género e ideologia de género. É a mesma coisa. Mas às vezes dizem que... São silogismos. Para mim são silogismos, silogismos. É a mesma coisa. Mas também tentam confundir um pouco as pessoas. Sim, mas agora vê. O que é género? Género é o sexo. Porque antigamente, documentos, bilhete de identidade, não era? Sim. Sexo. Agora vem género. Certo. É uma substituição da palavra sexo. Mas parecer assim tão mal. É mais, pronto, politicamente, sei lá, correto. Pois. Mas, quando nós estamos a debater com alguém que defende a ideologia de género, aquilo que ele nos vai dizer é que nós não entendemos nada disto, porque género e sexo são coisas diferentes. Certo? E por isso nós não conseguimos entender. Por isso é que somos contra. E normalmente eu pergunto sempre, ok, está bem. Então, se é assim, explique-me, por favor, porque é que alguém que está confuso quanto ao seu género decide mudar de sexo? Pois, é verdade. Isto é uma forma de eles quererem nos confundir, não é? E é a mesma coisa que o conservadorismo. O conservadorismo foi diabolizado pela esquerda
Porque a esquerda sabe perfeitamente que o conservadorismo é um conjunto de ideias sistematizadas em princípios e valores fundamentais e eternos. Então eles vêm e diabolizam o conservadorismo e dizem que os conservadores são aquelas pessoas que vivem amarradas ao passado. Não. Senão não estávamos Utilizam aqui. muito isso. Senão não estávamos aqui sequer. Nós somos pessoas que preservamos o que é bom porque é bom, não é porque é antigo ou porque é moderno. E rejeitamos tudo aquilo que venha destruir a base da sociedade, Daí que costumam a dizer família, e que venha atacar sim. o Deus em quem Uma das Deus, grandes não é? críticas que fazem, uma das grandes críticas que fazem aos conservadores, e em França também, em Portugal, é vocês querem voltar ao passado, gostam do passado, não. são, digamos assim, nostálgicos do passado. Que é um pouco uma forma de querer quem está a voltar ao passado e a abraçá-lo com unhas e dentes são exatamente os progressistas. Porquê? Porque quando nós vamos a Levítico, ao livro de Levítico na Bíblia, que faz parte do Pentateuco, dos primeiros 5 livros, o que é que nós vamos ler lá? Nós vamos ver que nos povos pagãos se praticava homossexualidade, se praticava sexo com animais, pais com filhas. Está lá tudo. A própria palavra progressista, ao fim e ao cabo, está errada. Porque o progresso não tem nada, não é? Se não. Ou seja, aquilo que eles estão... Aliás, há um guião, que é o guião Prece, não os atuais, que eles alteraram-nos recentemente, mas o guião Prece, que estava nas escolas até há bem pouco tempo, ele começava com uma introdução acerca da sexualidade no tempo do Império de Roma, no tempo de 2500 anos antes do Império Romano e tal. E ia buscar aquilo tipo liberdade sexual, maravilha, não é? Mas depois veio o Santo Agostinho e começou a dizer que as relações sexuais homossexuais eram um pecado e tal, negativa, e acabou com o sexo que dava prazer. Ou seja, e depois dizem uma coisa fantástica. Isso já saiu nesse livro, no primeiro que eu escolhi, Identidade de Género, toda a verdade, não será toda, será a parte da academia na altura. E vai sair agora neste, no próximo. Em que eles vão dizer que os islâmicos, o islamismo, era mais tolerante. Em quê? Esta gente está louca. Era mais tolerante. São pois contradições. E toleravam muito bem a homossexualidade. De repente ensandeceram todos, desataram a matar homossexuais. Isso deve ser pelo progresso, digo eu. Não é? Porque vejam como eles destroem a fé cristã, mas têm que sempre colocar alguma coisa lá para substituir. Não é? Ou é o partido político, não é? Ou é a orientação política, não é? A ideologia política, ou é o yoga, ou é agora o Ubuntu, ou é... Tem que entrar alguma coisa para substituir a fé, porque Deus criou o homem com um coração que necessita de ter uma fé, seja lá qual. Chegamos agora à parte da entrevista, depois de termos feito mais ou menos o diagnóstico, digamos assim. O que é que agora podemos fazer? O que é que as associações conservadoras, e principalmente a associação da Maria Helena Costa, não é? A Associação Família Conservadora, pode fazer? E também gostava que a Maria Helena Costa nos explicasse um pouco sobre o PIN parental. Se pudesse depois também conseguir... Ok. A Associação Família Conservadora e todas as associações conservadoras, o que podem, e creio que foi para isso que elas foram constituídas, não é? Fazer é levar o conhecimento às pessoas. Arranjar formas de chegar ao maior número de pessoas possível e levar o conhecimento. Como eu disse logo no início, nós temos vindo a fazer formações para pais através da Associação Família Conservadora sobre estes temas que estivemos aqui a falar e sobre outros. As formações são gratuitas, as pessoas só pagam um valor irrisório, eu acho que é irrisório, não é? Se quiserem os materiais de apoio à formação, ou seja, mais informação, muito mais informação do que aquela que é dada durante que é 1h30, 2 horas durante um mês, mas um dia por semana, não é? Portanto, acaba por ser manifestamente pouco, e então depois há os materiais que as pessoas podem de facto adquirir, e aí sim tem um valor, mas é um valor simbólico. E produzir conteúdo. Eu acho que nós precisamos urgentemente de editar livros, escrever, arranjar quem escreva para crianças, não para negar a narrativa, mas para lhes dar uma narrativa. Já a Maria Helena Costa já está a adiantar.
Já eu, está. eu também ia, antes de Espírito responder ao parental. PIN, mas antes, já que tocou nesse assunto, há pouca gente mesmo a escrever sobre isso. Não é? Quer dizer, a Maria Helena Costa é uma das únicas em Portugal A escrever em termos sobre de esses temas. desconhecimento. Sim, Em uma das, graças sim. a Deus, começa a aparecer mais gente a escrever sobre isso. sim. Mas nós temos, por exemplo, algumas editoras, nomeadamente a Penguin, Uhum. que estão a produzir material ideológico de género para crianças assim a rodos. Uhum. A rodos. E altamente financiados. Uhum. Altamente financiados por organizações estatais. Uhum. Certo? Mas, por exemplo, em defesa do movimento conservador, temos tido algumas iniciativas. Tivemos aquele livro sobre a família, não foi? Sim, Que a identidade da família, exatamente. Exatamente. Aquele coletivo. Exatamente. Nem sei porque é que teve tanta polémica, porque o livro não tem, não tem assim nada de. Não, é levezinho. Sim. Eu até achei bem levezinho, não é? Eu penso que ia haver mais iniciativas. Mas eu acho que teve a ver com ser o Passo de Escolha a apresentar. Isso é que os deixou também completamente. Eu acho que foi isso que os levou a ter aquela reação. Tivemos também o livro do professor Gabriel Mitar Ribeiro. Temos vários. O professor Gabriel Mitar Ribeiro. Mas já tinha umas 12 regras. Exatamente. Também excelente. Já tinha outros dele também. Convido os nossos que estão a ver o canal a irem ao canal para ver também o resumo. Que é um livro também que toca muito bom. Muito bem em alguns assuntos. Mas temos tido pouca coisa, não é? Temos tido pouca coisa porque as editoras não dão espaço. Não abrem. E temos também o João Brás. Sim, também tem falado. Tem escrito muito sobre isso, não é? Sim. E tem sido também uma bênção, digamos assim, no sentido de esclarecer e de abrir. Sim. Mas lá fora temos muita gente, muitos americanos, muitos franceses. Temos muitos livros traduzidos neste momento. Sim, também. Mas temos muito mais produção de cultura ouro, não é? Isso é o que há mais. O PIN parental. O PIN parental, ele foi... a ideia nasce em Espanha. A doutora Alicia Rubio, que não sei se ela ainda está no Vox, mas esteve, ela elaborou o PIN parental para a Espanha. Eu liguei para ela através na altura do Facebook. Conversei com ela, perguntei-lhe se poderia usar o PIN em Portugal com o nome PIN. Eu só queria usar o nome PIN parental. Exatamente. Adaptando, claro, para a nossa legislação, não é? Para a nossa lei. E quem o redigiu, inicialmente foram 2 advogados amigos da associação, junto com o professor, mas depois o Dr. José Ribeiro Castro foi ele que o arranjou direitinho e o pôs como está hoje. Portanto, ele foi todo corrigido, conferido por um jurista, certo? Reconhecido na praça. E ele, ao ser apresentado na escola, no início do ano letivo, ou durante o ano letivo, ou quando os pais quiserem, aquilo que diz é que os pais não querem que os filhos tenham determinados conteúdos. Não é determinada disciplina, porque a disciplina em si não limita o conteúdo ideológico. Ou seja, como é transversal a todas as disciplinas, o PIN vai proteger as crianças de conteúdos. E os conteúdos estão lá descritos. Quando vai uma associação, por exemplo, LGBT à escola, os pais têm que ser informados para haver uma atividade e tem que ser descrito que atividade é essa. E os pais concordam ou não. Os filhos vão. Se não concordarem... Se não concordarem, a escola tem que arranjar, por exemplo, um lugar na biblioteca em que a criança possa ficar durante o período em que aquela atividade está a decorrer. Isto tem, em algumas escolas, tem funcionado, sem grandes problemas. Noutras escolas, a direção opõe-se. Pode só pôr isso. De tal, pode, opõe-se, diz que aquilo que não é lei, e eu pergunto sempre, ele está elaborado com base na Constituição da República Portuguesa. Se viola a Constituição, viola-se toda a lei que existe, correto? Pronto. As escolas, quando dizem que não, nós temos não. Foi criada uma associação também, que é a Associação SAL, Associação de Defesa da Liberdade, que é composta de advogados que dão banco de horas para a associação, não é? E que ajudam as famílias, junto da escola, a resolver o problema. Se não resolverem, vai para o tribunal. Até hoje, graças a Deus, ainda ninguém foi para o tribunal. Resolveu-se tudo, ou logo no início, ou depois da intervenção de um advogado da SAL. E
pronto, temos tido algumas famílias que têm sido ajudadas nesse sentido, não é? Há muitas famílias que têm medo, porque nós temos uma família que estava a ser perseguida pela professora e pela diretora de turma, barbaramente. A professora chegava a mandar bocas para uma miúda de 9 anos, em sala de aula, a dizer, cuidado que os pais de fulana não querem que ela ouça estas coisas. Tipo, para ridicularizar. Uma criança, isto é bullying. Isto é bullying, certo? E passaram um mau bocado, ao ponto de tanto a diretora de turma como a professora daquela disciplina terem apresentado queixa à CPCJ. Certo? CPCJ contactar os pais. E pronto, mais uma vez, a SAL disponibilizou um advogado e neste momento o processo está arquivado. Mas até aqui aqueles pais sofreram, foram perseguidos, foram ostracizados, foram retirados do grupo de pais do WhatsApp. Não, acredito mesmo. Ou seja, a escola existe para isto. Está-se a É assim, uma coisa... se há pais que querem que os filhos tenham estes conteúdos, são livres de o fazer. Eu não acredito que eles saibam que conteúdos são realmente. Não posso acreditar nisso. Se há pais que não querem, exatamente, são os pais os principais educadores, não é a escola. O que a Maria Helena Costa disse, e bem, é constitucional. A constitucional é bem explícita. A escola não pode ensinar mediante diretrizes filosóficas, estéticas, religiosas, ideológicas. Está claro, não é? Está claro. Mas, infelizmente, quando as direções das escolas são ativistas, eles passam mais viradas mesmo para a esquerda, é mais difícil para os pais e eles dificultam-lhes bastante a vida e dificultam a vida aos próprios alunos, aos miúdos. Estamos a chegar praticamente ao fim, já estamos com 1 hora e pouco. Eu vou pedir-vos, e vou pedir também ao Francisco, palavras finais. Eu vou começar pelo Francisco, não sei se tem mais alguma palavra, uma pergunta ou se queres umas palavras finais. Acho que tivemos aqui um momento muito agradável. A Maria Helena, obrigado aos dois também. A Maria Helena disponibilizou para poder estar tempo, aqui. Recebemos aqui e saímos aqui bastante enriquecidos com todos estes conhecimentos que a Maria Helena nos transmitiu. Eu, pelo menos, saio daqui com mais bagagem do que aquela com que entrei. Tenho a agradecer. Obrigado. Umas palavras finais também. As minhas palavras finais não podiam deixar de ir para os pais, não é? Podemos constituir as associações que quisermos, mas se os pais não agirem, nós não podemos proteger as crianças. Não podemos, não é? Tem que ser os pais a agir. E os pais têm que perceber que claramente as escolas portuguesas estão contaminadas com um vírus chamado ideologia de género, que está a confundir crianças e a levá-las a decisões irreversíveis, das quais se arrependerão mais à frente. Isto não tem nada a ver com... É que isto não tem nada a ver com criança sentir atraso. Aliás, crianças nem sentem atração sexual, desculpem lá. Crianças têm que brincar, correr, saltar, aprender a ler, a escrever e a contar. Isso é mais tarde, está bem? Esta ideia de que as crianças, a partir dos 3 anos, têm que saber... Dos 3 anos, não é? A partir dos 3 anos, têm que saber tudo sobre cada letra do abecedário colorido. Têm que saber todas as formas de fazer sexo. Desculpem, isto é abuso. Isto é abuso sexual institucionalizado. E isto só serve os interesses daquelas pessoas que gostam muito de crianças. Há uma questão que ficou... não há uma comunidade científica que possa... A comunidade científica... Ou estão adormecidos, ou foram comprados, ou foram mandados calar. Mas o que é que se passa? Principalmente não, em Portugal, estou a falar, não. Geral. Então, há uma comunidade científica claramente contra isto, certo? Que tem vindo a ser silenciada. Médicos têm vindo a perder as licenças para exercerem a sua profissão. Isto em todo o mundo. Em Portugal, não é médico, mas foi uma professora na Universidade do Porto, na UP, no Porto, em sala de aula disse mulher biológica e tem um processo em cima.
Porque, pelos vistos, não se pode dizer. Não se É pode. proibido, certo? E há outros médicos que claramente veem aqui um bom negócio. E é um bom negócio. Pois. Certo? É um bom negócio que dá milhões. Porquê? Imagina uma criança, aos 8 anos, o João decide que é Josefina. Bloqueadores da puberdade. Não é? As pessoas esquecem-se que ao bloquear a puberdade bloqueia-se todo o desenvolvimento. Certo? Mas bloqueadores da puberdade. A seguir vêm as hormonas. Esterilizou já. Já não vai ter bebés. Certo? Depois tem que tirar no caso das mulheres, principalmente, tem que tirar o aparelho reprodutor, porque Sim. começa a mirrar por causa das hormonas do outro sexo, dores horríveis, etc. Depois mutilam os órgãos sexuais, elas fazem duplas mastectomias. Pois, isto é uma coisa. Isso é tudo irreversível. Pois, é tudo. Mas é um negócio lucrativo, Pois, porque exatamente. dependem de hormonas até ao último dia da vida deles. Exatamente. Isto dá um lucro brutal às farmacêuticas Pois. e aos médicos que entram nestas operações de mudança de sexo. E termino dizendo uma coisa: ninguém muda de sexo. Ninguém. Mudam as características físicas secundárias. O bisturi, na mão do bom cirurgião, faz milagres. Mas não muda cromossomas, não muda ADN, Claro. e não muda cromossomas, ADN e os marcadores genéticos. Não é? Exatamente. Portanto, Pois. Então, muito obrigado por terem participado nesta entrevista, a entrevista do Instituto Trazeno, aqui no canal Ocidente Neri. E, mais uma vez, eu agradeço pela vossa disponibilidade, a Maria Helena Costa e ao Francisco. obrigada, Lourenço. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Qualquer coisa disponha. Ok.